colocar para gravar lá no começo. Peço desculpas aí de não ter começado a gravar antes, tá bom? Então, dando continuidade aqui, a física do ensino médio, ela é dividida aqui em algumas áreas. E cada uma delas vai estudar especificamente uma parte da física, um ramo da física, né? Nós chamamos de ramos, partes. Então, o primeiro ano, ele é dedicado ao estudo da mecânica. E a mecânica, ela vai ser voltada para o estudo dos movimentos ou da ausência dele. Então, quando eu falo de movimento, eu estou falando de todo tipo de movimento e o estudo do movimento em todas as suas formas. Do que causa aquele movimento até o que acontece após qualquer condição de movimento. Então, por que isso é visto no primeiro ano? Porque muitos dos conceitos que são construídos na mecânica, que é a base, né, da física clássica, ele acaba sendo utilizado como subsídio no entendimento de vários outros. Por exemplo, quando nós fomos estudar o eletromagnetismo, né, que vai estudar os fenômenos elétricos e magnéticos, isso aqui é visto só lá no terceiro ano, muitas das coisas que nós vamos utilizar como pré-requisitos, conceitos prévios, são conceitos aqui em analogia na mecânica. Isso é utilizado. Algumas coisas também na ótica, algumas coisas também na ondulatória. Aqui também termologia em alguns termos específicos. O segundo ano, ele é o ano onde nós temos a maior quantidade de conteúdos diversos. Não quer dizer que é muito mais coisa do que se tem no primeiro ano ou do que se tem lá no terceiro ano. Mas, como cada um destes ramos, que é a termologia, que vai estudar os fenômenos térmicos em si, né? Falando de temperatura, calor e tudo mais. A ótica, que vai estudar a luz e como a luz se comporta e os instrumentos que são relacionados à análise, né, da luz. E a ondulatória, que vai envolver as ondas, sejam ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, ondas sonoras, ondas, né, físicas, que seja, né, ondas de matéria. E aí é estudado lá no segundo ano. Então, em termos de conteúdo no ensino médio, em tudo, é a mesma coisa, em quantidade de conteúdo a ser estudado. Porém, aqui se divide em 3 ramos distintos. E, na minha opinião, assim, é uma das séries, assim, que eu acho que vocês vão ter vencido um pouco a barreira da física, né, da aversão um pouco, ou do estranhamento, e vão aproveitar um pouco mais, porque são muitas coisinhas que se tem de prática e de aplicação. Acaba sendo, na minha opinião, né, isso é uma opinião pessoal minha, a série, assim, mais, onde se tem um pouco mais de adesão e mais envolvimento na física, tá bom? E aqui eu só coloquei mesmo para mostrar o que há por vir aí, o que nós veremos aí nos próximos 3 anos de convivência aqui no IFES Nova Venécia, dentro do componente curricular física. E aqui, para o primeiro ano, onde a mecânica, né, é o nosso ponto de partida, a mecânica, ela é dividida dentro da ementa, né, do plano de curso de vocês, em uma prévia ali, né, de entendimento para o estudo do movimento, se estuda as unidades de medida, e aí daí para frente a gente vai entender alguns conceitos que a gente chama de cinemática escalar, e daqui a gente vai estudar velocidade, espaço, aceleração e tudo mais. Aqui na cinemática escalar, a cinemática vetorial vai dar o entendimento da grandeza física, né, das grandezas físicas que são vetoriais, para que a gente comece a estudar a força. E aí a gente vai trabalhar com as leis de Newton, entendendo como o que regem as leis de Newton, né, que são os princípios fundamentais da dinâmica
que é uma área da mecânica, que a gente divide em cinemática e dinâmica. Então, daqui para trás, aqui, ó, daqui para cima, é chamado de cinemática. Daqui para baixo, a gente já trabalha com a dinâmica, que vai envolver o conceito de força. E aí vamos trabalhar com as aplicações da força, respeitando os princípios de Newton, falar de vários outros conceitos que são essenciais para o entendimento do mundo em termos de conservação, em termos de energia e de comportamento de sólidos, líquidos. E por fim, e algumas vezes não dá tempo de trabalhar, porque é muita coisa, e considerando que vocês estão saindo do ensino fundamental, onde vocês praticamente não tiveram nenhum tipo de introdução e contato com a física, acaba se levando um pouco mais de tempo para trabalhar todos esses conteúdos e assimilar. E aí, às vezes, a gravitação, que vai estudar mesmo, né, o comportamento, o movimento dos corpos celestes, da Terra em si, dentro do nosso sistema planetário, e a gente para por aí também, não avança, né, do nosso sistema solar para a nossa galáxia ou outra parte dentro da astronomia, cosmologia ou astrofísica. A gente trabalha a gravitação em termos de entendimento de princípios que regem o movimento, né, da Terra em si e de alguns astros em si, tá bom? Que são os princípios básicos, né, de gravitação. Então, a partir daí, daqui eu tinha colocado como que nós distribuiríamos estes conteúdos ao longo do nosso ano letivo, e eu gosto de fazer isso como um cronograma, para que vocês saibam quando que cada coisa dessa vai ser estudada, tá bom? Eu faço isso sempre, de saber quando vai ter uma atividade avaliativa, mesmo no presencial, estou falando com vocês, né, pensando que nós poderíamos estar retornando ao presencial. Infelizmente, eu não acho que retornaremos, né, não há nenhuma sinalização, a Nova Venécia voltou para o risco alto, enfim, estamos lá, né, na classificação vermelha, no painel de risco lá. Então, algumas escolas que tiveram atividades retomadas com ensino híbrido tiveram que suspender, mas, né, pensando que nós não podemos nos encontrar presencialmente, o planejamento ele foi feito pensando que nós teríamos esse primeiro semestre em atividades não presenciais, tá bom? Então, se houver um retorno presencial, nós reformularemos a distribuição aí das atividades, das avaliações e dos planejamentos todos, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a forma que eu costumei trabalhar no passado, estou trabalhando este ano com as minhas turmas de terceiro ano, nós construímos juntos, né, eu disponibilizei para eles um formulário para saber qual foi a experiência do ano passado, e muitas das coisas que eles pediram para ter, eu já fazia, né, nas atividades de plataforma e tudo mais, e eles acharam que funcionou melhor com relação ao tempo destinado para a disciplina, né, tempo de estudo, tempo para resolver, desenvolver atividade e tudo mais. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora como que eu trabalhei no ano passado, tá bom? Então, toda segunda-feira, isso, mesmo sendo uma quinzena, eu disponibilizava os conteúdos semanalmente. Este ano, eles pediram para que eu já disponibilizasse os conteúdos da quinzena toda, para que eles se planejassem quanto ao tempo que eles precisariam destinar na quinzena toda, né? Vocês já estão sabendo que a gente está trabalhando em blocos e a física está nas quinzenas pares. Então, o que cada semana eu divido o conteúdo
e avaliação por semana, o que cada semana vai englobar? Vai ter lá o material de leitura, normalmente é uma fração é um capítulo do livro, né? Em PDF para que vocês acessem. Eventualmente, eu já vou disponibilizar alguns slides de orientação para sequência de estudo dentro do conteúdo do livro, porque às vezes o que o livro coloca na sequência não é tão. Algumas vezes, tá? Não é sempre. Às vezes, para o entendimento, ele coloca uma coisa lá na frente que poderia facilitar o entendimento de um conceito que está um pouco lá para trás. Então, eu gosto, às vezes, de reorganizar isso. Então, eu, às vezes, disponibilizo alguns slides de orientação para os estudos, né? E coloco algumas sugestões de videoaulas, porque tem muito material já existente de alguns conteúdos já prontos no YouTube. Então, muita coisa do que eu gravaria de aula para deixar lá, já tem. Normalmente, quando eu não acho algo coerente com o que eu quero trabalhar, eu gravo uma videoaula e já deixo disponível lá no início da semana na plataforma. E aí, deixo também ou uma lista de exercícios, ou uma seleção de exercícios do próprio capítulo do livro. Eu vou enumerar lá, sugiro que vocês façam os exercícios, né, do 1 até o 6, e pronto. Ou eu vou já disponibilizar uma listinha de exercícios lá para que vocês exercitem, né, o que foi assimilado de conteúdo de leitura aqui do contexto. Sempre foi feito um momento síncrono na semana, de 1h40, 2 horas, normalmente, tá bom? E ao final da semana, normalmente às sextas-feiras, abria uma atividade avaliativa. A maioria deles foi questionário do Moodle, por uma opção da maioria dos alunos. Essas aqui são as formas de avaliação, tá? Eu costumo avaliar também, além dos questionários, utilizando mapas mentais e conceituais. Os trabalhos de construção coletiva e colaborativa, eu não tive muito sucesso dentro da... Por quê? Porque acabava demandando mais tempo dos alunos na execução, mais tempo deles para a construção, e acabou que eu não achei que se teve o resultado esperado em nível de aprendizagem e participação. Muitos dos alunos acabavam simplesmente respondendo os questionários que tinham tempo, né? Era simplesmente abrir, responder e tudo mais. Eu não sei se vocês conhecem essa ferramenta, que é o Kahoot. Ele é uma ferramenta online de perguntas, né? Ele é bem dinâmico com o tempo, que são uns quizzes. Às vezes eu utilizo ele como avaliação semanal, às vezes eu utilizo ele simplesmente como forma de exercitar, para que você não fique sempre resolvendo exercício de lista no caderno, fazer tipo um simulado, um quiz do assunto. E aí, todas essas atividades de lista, de mapas, são avaliativas, valendo 1 ponto, valendo 2 pontos, e a pontuação maior normalmente ficava para os questionários e para esses trabalhos, tá bom? Os alunos desempenharam essas atividades, desenvolveram no ano passado, né, no semestre 1 e 2 do ano letivo de 2020, e de acordo com a minha pesquisa, né, foi efetivo e eles quiseram dar manutenção nesse modelo. Então, eles pediram, na época, e foi, na minha opinião, melhor para a organização de estudo, né, porque eu acho que precisa se organizar, a questão do estudo em si, de não fazermos uma aula síncrona de explicação de conteúdo.
mas que tivessem vídeos explicativos do conteúdo, sejam sugeridos e escolhidos por mim lá na plataforma ou gravados por mim. Eles pediram que fossem também vídeos curtos, de 10 minutos, que eu segmentasse. Estou colocando isso aqui, gente, porque eles já tiveram uma experiência no modelo de atividade não presencial do IFES, então estou colocando porque pode ser que para a física, para vocês também, seja efetivo, tá bom? Não quer dizer que a gente não possa fazer uma tentativa de modelo diferente. Mas, para a organização, eles acharam que assistir vídeos curtos já gravados e disponibilizados desde o começo da semana, associados à leitura do material e tentativa de exercício, e termos um momento, ao invés de um momento síncrono para explicação do conteúdo, ser um momento de encontro para explicar uma parte do conteúdo que não ficou bem entendida, né, como uma dúvida, ou para resolver exercícios de aplicação ou fazer colocações pertinentes dentro do conteúdo, né, que eu coloquei aqui um momento síncrono para atendimento de dúvidas. Seria uma aula mais voltada para interação que não foi entendido do conteúdo em si e para resolução de exercícios com relação à aplicação dos conceitos que foram trabalhados aí ao longo da semana. E aí, esses momentos normalmente aconteciam na quinta-feira, quarta, quinta-feira, para dar tempo de assimilar o conteúdo, segunda, terça, quarta. E na sexta, o questionário era aberto, ficava aberto normalmente na sexta e no sábado, para resolver. Eu não sei se vocês viram o calendário letivo, né? O calendário acadêmico. Esse ano, todos os sábados, eles são letivos. Não quer dizer, né, por exemplo, que todos os sábados vocês terão, né, entre aspas, conteúdo, aula de física. Mas é um tempo a mais. E se a gente fosse seguir o horário de aula, as aulas de vocês, né, dentro do horário previsto e organizado, a aula de física da V24 está na quinta-feira, de 2h40 às 3h50. 3h50 não, desculpa, às 16h40. Que seria o horário normal. Então, eu, particularmente, se eu deixo para que na quinta-feira apenas vocês tenham acesso à explicação do conteúdo, eu julgo um prejuízo no desenvolvimento das atividades da semana. Então, se nesse momento a gente já pode utilizar para discutir, exercitar e sanar as dúvidas, pensando que ao final da semana vamos ter uma avaliação, este modelo de não ter a explicação de conteúdo por mim em uma aula síncrona é um pouco mais viável. Mas se vocês preferirem, a gente pode tentar organizar uma aula que seja numa terça, com a explicação do conteúdo um pouco mais curta, mais sucinta, né? Que seria um problema também, por quê? Porque como nós só estamos trabalhando em quinzenas, como nós estamos trabalhando com quinzenas, na minha quinzena par, por exemplo, essa, né? Desse período, por exemplo, do dia 7 ao dia 12, que nós estamos simplesmente nos conhecendo, se fosse em um curso qualquer, nós teríamos 3 aulas. E na semana seguinte, do dia 13 ao dia 18, nós teríamos mais 3 aulas. Mas as aulas começaram desde lá do dia 24 dos 5, e nós não tivemos 2 semanas de aula. Então, ao invés dessa semana equivaler a 3 aulas, eu tenho que fazer ela equivaler a 6. E a semana que vem também. Então, essa quantidade de aulas aqui, de momentos, a gente não consegue ter. E se eu deixo para explicar o conteúdo que deveria ser trabalhado nessa quinzena, em uma aula explicativa,
né, em uma aula síncrona de explicação de conteúdo, eu acabo fazendo tudo muito rápido ou sendo muito superficial, não tendo o efeito que seria um efeito produtivo, na minha opinião. Então, pensando que existe a oportunidade de estudo e contato antes, para que neste momento aqui, que a gente pode ter aí 2 horas de contato e de aula, a gente consiga esclarecer as dúvidas e compreender aquilo que não foi entendido, lembrando que a qualquer momento, né, antes desse encontro aqui, que seria o momento síncrono, vocês podem entrar em contato em todas as plataformas que eu coloquei lá disponíveis para tirar dúvidas, tá? Não esperem um momento síncrono para isso. Mas toda semana nós teremos um contato que seja para discutir dúvidas, para explicar partes que vocês não entenderam do conteúdo em si, se for necessário, e para a gente conversar mesmo, se ver e falar de qualquer coisa, se vocês já tiverem entendido tudo e não tiverem dúvidas. Mas eu quero ter um contato com vocês semanalmente. E é isso, assim. Essa é a minha proposta inicial. E eu gosto de falar assim e de construir assim. Todos os alunos que foram meus alunos sabem disso. No começo do ano, a gente constrói junto, dentro das possibilidades, o que é bom para mim, o que é bom para vocês também, né? Porque tem que ser bom para todo mundo. Senão não é um processo que é um processo proveitoso e efetivo, né? Não gosto muito da palavra eficiente, eficaz, né? Mas é um processo que pode ter um bom resultado. Eu gosto de construir coletivamente, tá bom? Infelizmente, a gente tem que distribuir pontos, né? Para avaliar os processos de alguma forma, temos que quantificar de alguma forma, e para não ficar subjetivo demais, eu costumo fazer a distribuição de maneira, né, equivalente ao longo das semanas. Eu tinha distribuído aqui, mas o computador travou e não salvou. Eu vou disponibilizar lá na plataforma, hoje ainda, para vocês, o planejamento de distribuição que eu pensei, mas que a gente pode conversar hoje e alterar, de distribuição do primeiro semestre em APNP. Porque vocês, não sei se vocês já se informaram, nós trabalhamos com semestre, e no primeiro semestre, nós temos que distribuir 50 pontos. Né? Tendo aí a necessidade de um aproveitamento aqui de 60%, né? Que seriam 30 pontos, para que você estivesse aí, né, a aprovação. E aí, o que eu fiz? Planejando o nosso primeiro semestre em atividades pedagógicas não presenciais. E eu pensei esse primeiro semestre como se nós fôssemos continuar do jeito que nós estamos iniciando. Deus abençoe, que isso precisa ser mudado e o quanto antes. Mas, pensando em APNPs, pensando no modelo das quinzenas, nós teríamos, além dessa, contando com essa quinzena, né, que nós estamos iniciando, nós estamos na primeira semana da segunda quinzena de APNP, nós somos quinzena par, nós teremos aí 4 quinzenas, mas nessas 4 quinzenas nós teremos 9 semanas. A nossa última quinzena é uma quinzena que tem 3 semanas, no final do nosso primeiro semestre. E aí, o que eu fiz? Pensando que nessa primeira semana, nós não tivemos nenhuma atividade avaliativa, quantitativa, dentro dos 50 pontos. Pensei que nós teríamos 8 semanas para a distribuição de atividades, que seriam atividades avaliativas.
Podemos tentar assim na próxima quinzena, para que vocês vejam como que funciona a avaliação semanal. E se vocês acharem que ficou pesado e que ficou muita coisa, nós mudamos a proposta avaliativa e fazemos uma avaliação só quinzenal. Eu tentei fazer assim também o ano passado, não funcionou muito bem, porque ficou uma quantidade de conteúdo muito grande, e acaba que vocês não se organizam tanto na importância que cada assunto tem. E aí, quando junta tudo lá no final, de vez, os resultados não foram tão bons. Mas a gente vai fazendo o teste, se for necessário, a gente muda, tá bom? Ao longo do processo. E aí eu já distribuí os conteúdos de cada uma dessas semanas. Como essa primeira semana não teve conteúdo, nós teremos 8 semanas com conteúdo e serão 8 semanas com atividades avaliativas. Sejam listas, sejam mapas e questionários. Normalmente, cada lista e mapa vale 1, 2 pontos, e cada questionário vale 5, 6 pontos, dependendo do que for necessário. Costumo também, alguns me chamam de titia ponto extra, que eu gosto de dar algumas atividades e classificar como atividade extra. Se você entrega, você tem aquela pontuação, e aquela pontuação é além dos 50 pontos. Acaba ajudando no fim das contas ali, se você não teve um bom resultado dentro de uma das avaliações. Mas nessas 8 semanas nós faríamos aí algumas avaliações. Eu vou até colocar aqui uma simulação em um dos slides aqui para vocês verem como ficaria. Deixa eu ver se eu consigo inserir um slide no final aqui, e vamos ver se eu consigo colocar uma simulação para vocês entenderem do que eu estou falando. Só colocar aqui. Vamos ver, ficar maior, ou pequenininho, vocês vão dar para ver direito. Então, vamos lá. Seria mais ou menos isso. Considerando aqui a nossa primeira semana, né, de 7 a 12, aqui, com a apresentação da disciplina, atividade de interação e atividade de diagnóstico. Essa atividade de diagnóstico, eu ia lançar ela na sexta-feira para que vocês fizessem, mas eu decidi não fazer isso, não. Nesse começo não é necessário, para falar a verdade, né? Seria saber o que vocês já sabem de física, mas ao longo do processo como a gente está fazendo aqui, não é tão essencial como se fosse no presencial, assim, na forma de conduzir a disciplina, tá bom? E aí, nessa nossa próxima semana, que seria de 14 a 19, 14? É isso mesmo, de 14 a 19, de segunda a sábado, nós começaríamos a trabalhar todo o conteúdo introdutório de física, que seria o entendimento do sistema métrico decimal, conversão de unidades, né, de medida, pensando em espaço, tempo, volume, essas coisas, notação científica e ordem de grandeza. Ao final dessa semana, nós teríamos uma avaliação, que seria a lista de exercícios que vocês resolveriam e me mandariam, valendo 1 ponto, e faríamos um questionário avaliativo de 5 pontos no final da semana. Na próxima quinzena, né, que seria iniciando lá no dia 5 de julho, nós iniciaríamos na primeira semana o conteúdo de introdução aos movimentos. Observe que aqui ficou muita coisa: introdução ao estudo dos movimentos, deslocamento, tempo, referencial, velocidade escalar média
e instantânea, movimento uniforme e movimento retilíneo uniforme. Por que esse conteúdo ficou tão extenso em uma semana? Porque nessa quinzena eu tenho que dar conta de uma carga horária de um mês, e não só de 15 dias. Então, normalmente, a gente vai trabalhar em 15 dias o que deveria ser trabalhado em um mês. Então, nós vamos começar fazendo um teste assim, da abordagem desses conteúdos, e ver como que a gente vai desenvolver as atividades. E aí, aqui previsto, no final dessa semana, já uma atividade avaliativa valendo 5 pontos. No meio do caminho, eu posso colocar a construção de um mapa mental e conceitual, ou um quiz interativo de exercício no Kahoot. E aí, essas atividades que forem colocadas, além do que está planejado aqui, que são as atividades extras que são feitas, né, à medida de que vocês consigam fazer e tudo, e acabam sendo valorizadas como um pontinho extra aí, dependendo da atividade, um, dois. Já na semana seguinte, já partiríamos para outra parte do conteúdo. Aceleração escalar média, movimento variado. Aqui ficou esse aqui mais, mas esse aqui já ficaria para outra semana, lá na frente. E aí estudamos aqui velocidade e movimento uniforme, e aqui vamos estudar aceleração e movimento variável. Beleza. Fechou? A semana também, ou vai ser um mapa, ou vai ser um exercício, ou vai ser um trabalhinho valendo 2 pontos, valendo 1 ponto, ou um questionário de 5 pontos. E assim sucessivamente. E aí, terminamos essa segunda quinzena aqui, né? A nossa, que seria a quarta quinzena, no fim das contas. Essa aqui foi a segunda quinzena, e essa daqui vai ser a quarta quinzena que vocês terão em atividades não presenciais. Terminou aqui, vocês chegaram para mim e falaram, professora, olha, a gente achou que fazer atividade logo no final da semana, do conteúdo e tal, não achamos muito bom, não. A gente quer fazer uma atividade só lá no finalzinho da quinzena. Então, beleza, a gente se organiza para fazer uma atividade de menor valor de ponto aqui, com 2, e aqui a gente vai avaliar numa quantidade maior. Ao invés de fazer uma atividade avaliativa valendo 5 pontos, vocês fariam uma atividade avaliativa única na quinzena valendo 10 pontos, por exemplo. E eu estou falando de pontuação porque a distribuição de pontos ela é necessária, porque senão chega no final do semestre, chega no meio do semestre na atividade, na reunião pedagógica intermediária, eu não se tem um posicionamento para falar de desempenho e participação de vocês. Então, eu gostaria de que a gente começasse nesse modelo, que foi o modelo que eu tive mais sucesso no ano passado, com atividades sempre no final da quinzena, ou desculpa, da semana, e não uma única atividade com um valor muito alto de pontos lá no finalzinho da quinzena. Pensando que a gente só tem, né, colocando aí 4 quinzenas para distribuição de conteúdo e aulas e avaliações. E era isso, assim, que eu tinha para colocar, e eu queria que vocês falassem, né, se vocês têm algum questionamento, se vocês têm alguma objeção a essa proposta inicial, se vamos tentar nessa e na próxima quinzena, e se for necessário mudar o planejamento, e eu espero, né? Vai que assim, não vai precisar, a gente faz assim agora, porque lá em agosto a gente já vai voltar no presencial, né? Se Deus quiser. Então, a minha intenção é não deixar de fazer coisas e não deixar de avaliar, porque no ano passado a gente ficou nessa esperança de que ia voltar no presencial, e aí não fomos avaliando no começo, e aí chegou no final do semestre, peraí, a gente tem que avaliar. E como que vai fazer? E acabou atropelando atividades com valor de ponto muito alto, alunos que
que acabaram, né, passando por problemas na família, que perderam atividades e acabaram ficando prejudicados porque perderam as aulas, não conseguiram acompanhar a quinzena. Então, para evitar maiores transtornos, eu optei por distribuir de maneira, assim, igualitária e equivalente, né, nas semanas e quinzenas. E eu acho que é isso. Falei demais. Está dentro disso, da minha proposta, tá certo. Não avancei demais, não. Já tem uma hora que eu tô falando sem parar. Eu queria que vocês perguntassem o que vocês quiserem perguntar, que vocês sugerissem, o que vocês quisessem sugerir. Eu não sei se foi também dessa turma, mas que pediram para que existisse, né, o contato, o encontro semanal. E isso aí já é uma coisa que eu faço questão que aconteça. Ah, professora, você vai fazer chamada, você vai cobrar frequência nesses encontros? Sinceramente, não vou, tá? Normalmente eu deixo ele gravado. Eu gosto que vocês participem, eu quero que vocês participem, mas eu entendo quando não podem participar. E uma coisa que me fez também não fazer, né, o momento de explicação da aula e tudo mais síncrono, é que no começo eu tive problema, porque muitos alunos perderam, e aí eu não estava ainda com o Meet que possibilitava a gravação, e aí acabou se perdendo isso. E aí, depois mesmo, com as aulas, eu colocava para gravar a aula e disponibilizava aquela aula gravada lá. Mas aí fica uma aula de 1h40, de 2 horas, sem parar, de eu falando, igual eu tô falando com vocês aqui, 1 hora, sem parar. E acaba ficando cansativo para quem está ouvindo depois. E até para quem está ouvindo na hora. Mas na hora tá aqui, você interrompe, você pergunta. E para quem está ali já depois, atrasado, para assistir 1h40 de conteúdo sem parar, quando ele poderia estar fragmentado em 10 minutos, em 15 minutos, e aí você ir assistindo e fazendo um exercício, ir assistindo e fazendo um exercício assimilando, os alunos acharam que ficou melhor e eu realmente achei que nós tivemos um melhor resultado. E é isso. Eu achei que a gente conversaria mais hoje. Falei que era bate-papo, mas eu tô aqui no monólogo. Eu achei ótimo, professora. Achou? Olha, uma manifestação. Muito bom, muito bom. Manifestem-se mais. Também Vou achei começar a ótimo. eu vou invocar espírito aqui também, hein? Vamos lá, quem mais? Abre o microfone. Você é Rebonato? Você é parente do Arthur, de São Gabriel da Palha? Estou vendo sobrenomes aqui. Hein, Romeu? Como que... Não sabe? Você é da onde, Romeu? Eu não estou lembrando. Eu acho que eu cheguei a ler alguma coisa de vocês, né? Tem gente de Jaguaré, de São Domingos. Ah, tá pertinho, deve ser parente. Então, as listas de exercícios, como elas são avaliadas? Normalmente, eu peço para digitalizar quando é lista em si, né? Coloco lá uma lista de exercícios sugeridos do assunto da semana. Você vai resolver no seu caderno. Tem aplicativos, né, no celular que convertem já a foto para PDF. E aí você vai converter para PDF aquela foto da sua resolução e anexar lá na plataforma. E aí eu vou pegar a sua resposta, vou corrigir e vou lançar lá na plataforma uma nota para você nessa lista de exercício. Foi assim que eu fiz. Normalmente, os alunos, ao longo da resolução da lista, eles me mandavam mensagem, tiravam dúvidas. Às vezes eu esquecia de colocar o gabarito, aí eles me perguntavam se a resolução estava certa e tal, para não correr o risco de mandar a lista e estar errado. E fluiu desse jeito. Colocado na plataforma, eu corrijo o que tem que corrigir e coloco a nota lá. E normalmente nos encontros que eram feitos, né,
nos encontros síncronos, muito vinha de demanda de entendimento das questões colocadas na lista. Ah, por que que é essa resposta e não é essa? Ah, por que que desse jeito está errado? Ah, eu não entendi como é que resolve essa. Quais são os conceitos e termos que eu tenho que considerar, né? Uma questão, por exemplo, que envolvia cálculo. E por aí vai. E aí a avaliação é feita dessa forma. Às vezes vale um, às vezes vale 2 pontos, dependendo do conteúdo da lista. E é feito assim. Vocês têm acesso a ela desde o começo da semana. E normalmente ela pode ser, se o assunto muda de uma semana para outra, ela tem que ser entregue na semana. Se o assunto é um assunto coerente em si, eu deixo para ela ser entregue no final da quinzena. E aí tem esse tempo todo para fazer, digitalizar e colocar lá na plataforma para eu avaliar depois. As avaliações por questionário, normalmente, o próprio Moodle já dá, né, a nota, a correção, a não ser questões que são discursivas, né, que aí ele só fecha a nota depois que eu der o ok, que eu corrigi, porque tem questões lá que ele não faz a correção automática, e porque normalmente a gente bota lá uma chave de respostas, às vezes, e aí às vezes ele é meio, né, ele só aceita como resposta correta aquilo que eu coloquei lá, daquele jeitinho. Se você botou uma vírgula e eu coloquei ponto na resposta, ele já disse que está errado. Aí eu tenho que refazer a correção. Mas isso é sempre feito nos questionários. Mas as listas, os mapas, por exemplo, você vai construir um mapa mental conceitual. Eu não gosto, professora, de usar ferramentas digitais para fazer, né, no Canva, sei lá, enfim, não sei quais estão que vocês optam por fazer ou se já fizeram. Eu gosto de fazer no papel, gosto de desenhar. Fez o seu mapa no papel, tira a foto, digitaliza, transforma em PDF, bota na plataforma e eu vou corrigir. E vou dar a nota lá. Toda atividade que for avaliativa vai ter lá o campo de nota e a nota de vocês vai ser registrada. E é isso. Professora, Diga. quando nessa lista de exercícios, para a gente mandar para você, a gente pode fazer ela no caderno e tirar uma foto com o Can Scanner lá e transformar em PDF, certo? Isso. É assim que o povo tem feito. Beleza. E aí anexa na plataforma lá. Normalmente tem, eu coloco sempre a lista como tarefa. E aí na tarefa tem lá a parte para você subir o arquivo. E aí eu peço para vocês, preferencialmente, né? Não preferencialmente, que vocês coloquem em PDF, que se tiver em PDF eu consigo corrigir no sistema. Se não tiver em PDF, eu preciso baixar o arquivo, salvar, abrir e corrigir. Porque o Moodle ele não lê na tela, né, no próprio sistema, arquivos que não são arquivos em PDF. Então, optou por tirar foto, baixa o aplicativo, tem o Can Scanner, tem vários outros aplicativos também que fazem a conversão tem sites também, né, do I Love PDF lá que também transformam em PDF. Tudo bem. A minha previsão era ir até as 3 com vocês, não avançar muito, já que era só informativo e uma conversa. Se a gente tivesse interagindo mais, se vocês estivessem conversando mais comigo, querendo contar da vida e tudo mais, aí a gente ia mais um pouquinho, mas tá tranquilo, pode ficar à vontade. Tá bom? O que eu tinha para passar inicialmente era isso. Ninguém perguntou nada, não querem saber mais nada. Professora? Diga. Eu tenho uma dúvida em relação aos questionários avaliativos, as provas que a gente faz. Você geralmente costuma dar quanto tempo para a gente fazer eles? Então, eu não vou falar da experiência que eu tive ano passado em questionários, por exemplo, que eu abri e aí
eu coloquei que tinha que responder, não, por exemplo, como se fosse o horário de aula de vocês, né? Aí eu vou abrir o questionário na sexta, ele vai ficar aberto de 1h até às 5h, ou até às 3h para fazer. E aí eu não tive um bom resultado, por quê? Você teve problema com a sua conexão, você acabou tendo uma consulta médica, você está passando mal, você teve um outro compromisso, você não conseguiu fazer. E aí eu tinha que estar refazendo outro questionário para oportunizar, e refazendo, e refazendo, e refazendo. E aí, o que eu fiz, né? Normalmente o questionário, ele é aberto, né? Eu ia testar desse jeito com vocês, ele é aberto na sexta-feira, a partir das 7h, ele já vai estar disponível. Esse questionário, nas instruções lá tem, é permitido que você consulte o seu caderno, é permitido que você consulte o livro e as suas anotações e fontes de pesquisa, não é permitido que você consulte o seu colega, que você, tudo mais, todas as coisas que vocês sabem. E você tem, da hora que você começa o questionário, 1h40 para terminar. Então, você não pode começar o questionário, parar e voltar e fazer outra hora. Você iniciou o questionário, você tem daquela hora que você abriu, 1h40 para frente para resolvê-lo. E aí, eu estava tendo outros problemas com relação também às recuperações, como são avaliações toda semana. E aí, como eu estava tendo estes problemas, vocês podem também, em caso de dúvida, enquanto o questionário estiver aberto, consultar a mim, né, via plataforma, via o nosso grupo lá, ou até um contato. No Telegram você consegue ir lá no grupo e me chamar no privado se você quiser. Depende a quantidade de questões da quantidade de assunto, por exemplo, né? Se o questionário está um questionário um pouco mais trabalhoso, em que cada questão tem níveis de dificuldade um pouco mais elevados, em que cada questão demanda mais tempo para se resolver, ele é um questionário que tem poucas questões, 5. Cada questão vale 1 ponto. Se ele é um questionário que tem mais questões, que são questões conceituais, questões intuitivas, onde você consegue, numa leitura, entender e resolver sem demandar tanto tempo, isso considerando essa 1h40 que você tem para resolver, ele vai ter 8 questões, ele vai ter 10 questões, aí depende, tá? Mas ele é sempre pensado com a possibilidade de resolução em um tempo muito inferior a esse 1h40. E aí, o que eu costumo fazer com relação aos questionários? Como eu oportunizo que vocês consultem como eu oportunizo que vocês consultem o livro, o material, que vocês me consultem até ao longo do questionário para tirar uma dúvida ou outra, eu deixo ele com 2 tentativas. Então, você tem 2 tentativas para fazer o questionário e a sua nota vai ser a média dos dois, das duas notas, né? Por exemplo. E aí, esses questionários, eles não têm recuperação. Como se admite que essa recuperação de entendimento que seria necessária, ela pode acontecer ao longo do processo, com consulta ao material, consulta ao livro e com a possível orientação da professora ao longo do questionário, enquanto ele estiver sendo realizado, tá bom? Então, assim, para otimizar, eu deixo ele aberto, por exemplo, abro às 7h na sexta, e ele fica aberto até o sábado, às 23h59. Então, o que eu peço normalmente? Se você acha que você vai precisar da minha orientação, se você acha que você vai precisar me acessar para tirar dúvidas do seu questionário, não deixa para fazer à noite, que à noite é mais difícil de eu responder. E não deixa para fazer, por exemplo, no sábado, depois das 2h, porque eu não respondo depois das 2h. Acordo com o marido, não trabalhar depois das 2h no sábado. Mas bem que se for um sábado letivo, sim, eu respondo até às 5.
Mas não deixem para fazer à noite, porque aconteceu muito ano passado, sabe? De aluno estar fazendo questionário, por exemplo, à noite, 10 horas da noite, e aí está na tentativa, ficou com dúvida, está na última tentativa, não queria errar a questão e está mandando uma mensagem, e aí eu não vou conseguir responder. Tenho um marido e 2 filhas pequenas em casa, às vezes não dá. Tá bom? Mas é isso, assim, às vezes tem 5, às vezes tem 7, às vezes tem 10, mas tudo depende do teor de cada questão. Às vezes é uma questão simples de marcar X, que você leu, não, tá aqui, você vai gastar ali alguns 2, 3 minutinhos, 5 minutinhos para responder. Então, 1h40 normalmente dá para fazer o questionário todo, nunca foi problema. E é isso. Você tem uma tentativa, tá, fiz a primeira tentativa, tirei 3. Aí, a segunda tentativa, você foi lá e, poxa, tirei 4,5. Então, a sua nota vai ser 4,5 mais 3, 7,5, a sua nota vai ser 3,75. No fim das contas, você tá mais acima da média aí. Tá bom? E quem levantou a mão, já baixou a Professora, mão? Oi. Alguém tinha levantado a mão, foi sem querer? Eu não consegui ver quem era. Foi eu tinha dúvida em relação às tentativas, porque às vezes acontece da internet cair, o questionário fechar, aí eu ia perguntar se a gente ia ter mais de uma tentativa para resolver. Sim, normalmente tem 2 tentativas no questionário. Às vezes, dependendo do assunto, eu até deixo 3 tentativas, se o assunto for um assunto um pouco mais complexo, assim. Mas o que eu observei é que quando eu deixava 3, ninguém tentava mais do que 2. Então, eu acabei fechando em 2. Mas, assim, não é um problema também deixar 3 tentativas. Tá bom, obrigada. Nada. João, pode falar. João? em relação ao resultado, assim que eu enviar o questionário, já vai sair o resultado? Normalmente, eu deixo o questionário aberto, por exemplo, para que você saiba quanto você tirou e quais você errou. Mas você não vê quais são as respostas corretas. Enfim, por exemplo. Não é assim. E aí você sabe quais você acertou, quais você errou. Então, daquelas que você errou, você tem a oportunidade de verificar o seu raciocínio e a sua resolução para entender o que você pode ter feito de errado. E aí tentar mais uma vez, né, corrigindo o possível erro. Você não tem que fazer uma tentativa na sequência da outra. Você fez uma tentativa agora e você quer fazer a outra amanhã, você vai fazer sua outra tentativa no momento que for conveniente, enquanto o questionário estiver aberto. E é isso. Mas, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem também, além disso que não ficou claro aqui, vocês podem mandar lá no grupo, mandar para mim, lá, até mesmo lá no Telegram, no privado, se vocês quiserem. Vocês conseguem fazer lá igual faz no WhatsApp. Acessou o grupo, vai lá no meu nome e manda falar comigo lá, que dá para falar também. Se não quiser, se ficar com vergonha de perguntar, né? Tem gente que fica inibido, não fica O confortável. presencial vai ser desse jeito aí mesmo? Ter 2 tentativas também ou nem? O presencial, ele acaba ficando um pouco diferente, assim. Você acaba tendo 2 tentativas numa prova, por exemplo. Você faz a prova, mas como a prova prova, quando há prova, né, uma avaliação em sala. Quando você tem uma avaliação em sala, por exemplo, que não permite consulta, orientação e tudo mais, as tentativas, elas são colocadas pensando muito nessa dificuldade de acesso, entendeu? Eu tive muito problema com perda de conexão, com questionário que acabou, aí me mandava mensagem tipo 8 horas da noite, professora, minha internet caiu, eu estou na metade do questionário, e agora? Então, assim, eu tive problema de ficar reabrindo e fazendo atividade por causa disso, foi aí a minha opção de utilizar as tentativas. Mas, por exemplo, numa prova, você tem uma segunda tentativa, que seria uma outra avaliação de recuperação. Ela não acontece na sequência, acontece em um outro momento. Mas aí você tem uma segunda tentativa, que seria uma avaliação de recuperação. Aqui, as tentativas funcionam como recuperações durante o processo. No presencial, a gente pode
mudar isso, porque no presencial a gente tem mais possibilidades de atividade de interação, algumas atividades experimentais, né? E aí acaba facilitando, né? Dentro do conteúdo de mecânica tem o FET Colorado, que tem algumas simulações que são interessantes, que dá para a gente montar algumas atividades avaliativas lá, de coleta, né, e simulação. Então, dá para pensar outras formas de avaliação. Isso aí é o questionário, que é o mais comum, foi o que eu optei de trabalhar agora no comecinho, para não exigir tanto, né, porque às vezes o FET, ele trabalha com Java, por exemplo, o FET Colorado, e às vezes o celular, ele não comporta bem a simulação, você não consegue acessar, ou você tem uma máquina que não roda direito, e aí você acaba não conseguindo acessar, tem uma conexão ruim de internet. Então, eu tentei minimizar um pouco os impactos e os questionários foram bem eficientes, a meu ver. Mais alguma coisa? A gente tem aí 10 minutinhos ainda antes de eu começar com a V26. Eu tô tranquilo já, tô suave. Beleza, então. Lembrando que vocês podem perguntar, tá? A qualquer momento lá no grupo, manda na plataforma. Tem um fórum lá de dúvidas também, coloca dúvida lá, se quiser. Apesar de eu achar que não é tão efetivo, né? Mas é uma ferramenta. Mas eu respondo lá também, só mandar. É isso aí. Ninguém mais? Vocês têm duas chances, mesmo após ter terminado. Você vai fazer uma tentativa. Não, é 1h40 para cada tentativa. Agora que eu tô lendo aqui. A Evelyn perguntou. É 1h40 para cada uma das tentativas. Você começou, você tem 1h40 para terminar. Terminou? Beleza. Vai estar aí lá o seu resultado. Quais você acertou, qual você errou. Acertou tudo? Show de bola, não precisa tentar de novo. Ah, errou uma? Ah, não vou perder tempo fazendo de novo, não. Quero não, tá bom. Se eu só errei uma. Mas aí, se você quiser fazer de novo, você tem mais 1h40 para fazer outra tentativa. É assim que funciona. Então, você termina o questionário e pode tentar de novo. Professora, Mica. mas eu vou saber qual questão está errada ou só vai aparecer que tem algo errado? Não, vai aparecer lá marcado em vermelhinho a questão que você errou. Ah, sim. O sistema tem 5 questões, você acertou 3. Ele vai marcar de verdinho que você acertou e de vermelhinho que você errou. Só não vai mostrar a resposta certa, ele vai mostrar que está errada. E aí você vai ver o que você errou e tentar fazer certo. Mas ele indica sim, eu deixo para indicar. E como você havia dito ali, que você só vai conseguir colocar a resposta lá, tipo, que você vai avaliar depois, certo? Depende da questão. Porque, tipo, vamos supor, eu coloquei 19 pessoas, aí você só colocou na resposta lá, só 19. Então, o questionário vai dar como errado, certo? E se, então, quando a gente for fazer, assim que a gente terminar o questionário, ele vai dar como errado. E se a gente perder tempo de novo fazendo aquela questão lá toda hora, na segunda vez, e tiver errado? Olha só, normalmente, nesse tipo de questão, que não é uma questão discursiva, né? Uma questão que é discursiva, e eu não tenho colocado mais nos questionários elas, uma questão que é discursiva, você vai fazer lá a questão, dissertar como você quiser, escrever, fazer as contas, anexar arquivo, e aí só depois que o questionário fechar que eu vou corrigir. Então, essa questão aí, o questionário não vai te mostrar como certa nem como errada, vai dizer que falta corrigir, entendeu? Já as questões que são questões que prevêem respostas, e não são de múltipla escolha, por exemplo, eu costumo simular, como eu vou colocar? Eu costumo simular possíveis resultados. Eu coloco 19 pessoas em uma possibilidade de resposta. 19 simplesmente, se você colocar só 19,
Você não colocou a referência, que seria o índice indicativo, uma unidade de medida, por exemplo. Aí, sei lá, você perde 1/10. Ou às vezes, por exemplo, o Moodle ele é bem limitado. Então, às vezes, a resposta eu coloco lá como, por exemplo, 10,5 centímetros. E aí, na sua resposta, você colocou 10,5 centímetros. E aí, ele vai dizer que está errado. Aí, o que eu faço? Eu coloco lá embaixo em possíveis respostas aceitas, 10,5 centímetros. Aí, o outro colocou 10,5 centímetros, mas aí ele colocou um espaço entre o 10,5 e os centímetros. E aí, o Moodle, se eu não tiver previsto esse espaço lá, ele vai dizer que está errado, porque o Moodle ele é limitado nas correções, né? Mas existem campos para que você coloque previsão de possíveis respostas a serem aceitas. Então, normalmente, no enunciado embaixo, eu coloco observação. Dei a sua resposta como no exemplo. O padrão de resposta que deve ser colocado e aceito, por exemplo. Então, normalmente, se acontece também de ter a resposta correta e ele dizer que está errado, você vai fazer a tentativa, vai dizer que está errado, aí você vai me mandar uma mensagem, como já aconteceu. Professor, olha só, não entendi porque que minha questão está errada. Aí eu vou olhar. Realmente, ela está certa. Tá vendo isso aqui? Isso aqui o Moodle não aceitou. Ela está parcialmente certa, né? Porque se a resposta não está prevista lá, é porque não está totalmente correto. Ou houve um lapso de digitação, né? Porque nós somos humanos, a gente também está passível de erro. Nós temos 3 minutinhos aqui, eu preciso entrar lá com a outra turma. Mas, nesses casos, que são casos eventuais, eu entro no sistema e eu refaço a correção. Por isso que a comunicação ela é boa. Você, quando a gente esquece de colocar metros por segundo, quilômetros por hora, quando é tempo, segundo, hora, você tira a ponta ou não? Claro que sim. Pô, então tem que esquecer. Claro, unidades de medida são sobrenomes. Se eu falar Lara aqui, cadê? Tem 2, eu não sei com quem que eu tô falando. Então, a unidade de medida ela é essencial da grandeza física, senão passa a ser um número qualquer. Não faz sentido. Então, acaba que não tá errado, mas sim, eu desconto 1/10, meio décimo, 2/10, dependendo do peso da questão. Geralmente é 2% do valor total, uma coisa assim, não lembro não. Mas isso aí é processo. Eu vou ter que encerrar com vocês, que vai começar às 3h30, 9h26. Mas é isso, mas isso aí é coisa que a gente também vai conversando, e acontece, não acontece, é pormenores, ao longo do processo aí a gente ajusta. Não sou engessada, não. A gente está aberta à negociação aí. Acho que é junto que a gente constrói mesmo. Beleza, Tá, ok? professora. Falou aí. Muito bom. Um prazer estar com vocês. Eu vou manter o padrão para a semana que vem. Nosso encontro vai continuar na quinta-feira. Tudo bem? Na quinta-feira, 2 horas? Na quinta-feira, de preferência, às 2, se não for problema. Beleza. Tá bom? Eu já vou abrir a segunda semana. A segunda semana eu devo abrir na sexta-feira lá na plataforma. Eu já deixo marcadinho lá o link, mas já fica acordado que a gente tem o nosso encontro na semana que vem, às 2 horas, na quinta-feira. Show? Beleza, Tá bom, professora. Tchau. Beijão para vocês. Boa tarde. Bons estudos. Tchau, Tchau, boa Até semana que tarde. vem. Tchau. Tchau.